Bem-vindos ao podcast A Nossa Escolha, que vos ajuda a perceber como as tendências de mercado impactam o nosso dia-a-dia. Eu sou a Marta Leite Castro e hoje vamos falar sobre um tema que nos toca a todos, que é como é que a tecnologia e o conforto estão a transformar a nossa casa num espaço mais inteligente. Será que já vivemos na casa do futuro? O que é que ainda falta para lá chegarmos? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos connosco 3 convidados que são referências nas suas áreas. João Paulo Ferreira, Country Manager do grupo Hire Smart Home Portugal, que nos traz insights sobre eletrodomésticos inteligentes e a conectividade do lar. Pedro Lourenço Pereira, CEO da Resolve Já, que nos vai falar de limpeza e higienização de interiores. Eduardo Cardoso, Marketing Manager da ASUS, que nos ajuda a perceber como é que a tecnologia está a redefinir a forma como trabalhamos e nos entretemos em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Um prazer estar aqui convosco e para começar eu gostaria muito de ouvir a vossa opinião. Quando falamos aqui de casa do futuro, o que é que vos vem logo à cabeça e se, por outro lado, é algo que já existe ou se estamos assim muito distantes? João Paulo. Eu penso que ela já existe, cada uma à sua maneira. Há muitos anos atrás que nós víamos nos filmes de Hollywood aquelas imagens de aparelhos a falar, aparelhos com ecrãs a dizerem alguma coisa às pessoas, onde podiam ver desde notícias, o trânsito, etc. E hoje isso basicamente já existe tudo. É óbvio que esta parte cada vez mais vai se juntando a outras situações e neste momento temos, por exemplo, uma cozinha que pode estar completamente toda conectada entre os produtos uns com os outros, mas também com os utilizadores via app, portanto pelo nosso smartphone, conseguimos ativar e fazer tudo em casa, mesmo que não estejamos em casa e possamos fazê-la de fora. Portanto, eu acredito que hoje sim as coisas já estão basicamente na parte do futuro. Haverá com certeza muita coisa a crescer e eu costumo dizer que ficaremos quase satisfeitos quando virmos um robô a passear lá por casa. A sério, não um robô de aspiração, mas um robô lá por casa a ajudar-nos a fazer as coisas. Não deve faltar muito, acho que a tecnologia hoje, com o andamento que está a ter... Um ritmo muito acelerado. Com um ritmo demasiado acelerado, Exatamente. as coisas poderão estar muito breves por aí. Hoje em dia é muito fácil usar os aparelhos porque eles próprios são intuitivos, dão-nos as próprias dicas para fazermos o que temos que fazer e isso é cada vez mais notório no dia-a-dia dos consumidores. É uma presença, não é? Uma presença notada. Pedro, a sua opinião? Então, Marta, eu também acho exatamente o que o João Paulo acha. Eu acho que, de facto, a casa do futuro será uma casa que irá ter, do ponto de vista tecnológico, e até com esta nova tendência de inteligência artificial, funcionalidades praticamente quase ilimitadas, e, portanto, acho que nós iremos crescer muito rápido neste particular. Já temos muitas funcionalidades hoje em dia, como o João Paulo disse bem, funcionalidades que estão relacionadas com as máquinas, portanto, com aquilo que é a utilização doméstica, mas a casa do futuro também irá passar pelo nível de conforto e higienização que nós iremos ter dentro da própria casa. Está sempre associado, não é? Sem dúvida. Hoje em dia nós não temos nenhum sofá com um medidor de sujidade ou nenhum colchão com um medidor de sujidade e, portanto, é provável que a casa do futuro tenha atenção a esses índices, porque eles depois estão diretamente relacionados não só com a saúde, estão diretamente relacionados com o conforto, Com o bem-estar. Com o bem-estar e, portanto, isso vai ser a coisa mais importante que nós vamos procurar no futuro, não é? Que é basicamente conseguirmos ter equilíbrio entre aquilo que são a nossa atividade dentro de casa e aquilo que é a saúde da mesma. Sem dúvida. Eduardo. Sim, acho que o João Paulo e o Pedro já disseram quase tudo, mas a nível de conectividade já existe. Acho que a casa do futuro já é hoje e há aqui alguns patamares, obviamente conseguimos ainda melhorar a nível futuro, mas eu diria que aqui acrescentar o ponto principal a nível de entretenimento. Porque há um patamar de entretenimento mais imersivo que ainda estamos a dar os primeiros passos atualmente e acho que aí sim, um patamar de 5, 10 anos conseguimos crescer muito nesse lado. Porque todo o resto já foi aqui um pouco... Sim, nota-se que algumas coisas já estão bem avançadas, sim, outras estão a nível médio a automação, e outras... isso acho que já está. E acima de tudo depois é um patamar de conseguirmos democratizar um pouco toda esta tecnologia e pôr ao serviço da totalidade dos cidadãos e não só de alguns que têm mais conhecimento ou mais poder de compra.
portanto, esta democratização acho que também é um próximo passo nos próximos anos a acontecer. É um ponto importantíssimo, sem dúvida. Sim. João Paulo, a Haier aposta em eletrodomésticos inteligentes e em conectividade. Aqui pergunto-lhe como é que a tecnologia está a mudar a forma como nós interagimos com os equipamentos no dia-a-dia, como frigoríficos, máquinas de lavar, ar-condicionado. Muito bem. Assim, eu tenho ouvido dizer que os eletrodomésticos hoje é que interagem com as pessoas, o que é o oposto da sua pergunta. Ou seja, normalmente as pessoas interagem com os produtos, a mexerem nos botões, a comandarem, vamos lá, tudo o que são os artigos. Neste momento, são os próprios produtos que lhes dão inputs do que é que devem fazer e como devem fazer. O que torna o jogo um bocadinho diferente em relação ao passado recente. Situações como ter uma lista de produtos no frigorífico e ele dizer-nos que estão ou fora de validade ou que lhe falta isto ou aquilo. Uma sugestão do próprio frigorífico que tem ovos a terminar a data e sugerir uma coisa qualquer para se fazer, uma receita qualquer para fazer, até ao ponto de ter que poder ligar os aparelhos fora de casa. Por exemplo, vai sair de casa, está muito frio, reparou que a casa não tem a temperatura normal e liga os ar-condicionados, deixa tudo a funcionar e quando chega à casa o ambiente já está bastante mais confortável do que estaria se não tivesse feito. Estes passos todos e estas mecânicas todas interagem hoje com os consumidores muito mais do que no passado e de uma forma mais efetiva, que contribui para muitas coisas, nomeadamente para o consumo e etc. São situações que nos permitem controlar isso. Uma coisa engraçada, por exemplo, tem uma cave de vinhos que escolhe um prato e pergunta na aplicação que vinho é que casa, entre aspas, com esta refeição e a sugestão é dada por ali. Portanto, esta interação é cada vez mais eficaz e mais rápida com os consumidores e penso que temos todos a ganhar com este tipo de interação. E são muitas também as novidades, não é? E são muitas as novidades e cada ano há sempre um upgrade bastante grande em relação àquilo que são os novos produtos, as novas características e a própria envolvência entre os produtos todos dentro de casa, né? Porque conseguimos comandar, por exemplo, com um frigorífico que serve de hub, conseguimos comandar vários produtos dentro da casa, via app, obviamente, e basicamente hoje consegue-se fazer quase tudo. O tal robô que eu falava há bocadinho dava jeito para ir pôr a roupa na máquina, né? Porque se não o fizermos antes de sair, não adianta, porque não conseguimos ligar a máquina, mas não conseguimos colocar a roupa lá a posteriori. Portanto, claro, o circuito todo ainda não o tal robô está a faltar e... para esse pequeno passo. Exatamente. Pedro, e se falamos numa casa de futuro, falamos também de conforto, e de conforto também precisamos da tal limpeza que é tão necessária. Sendo a Resolve já aqui uma empresa especializada em limpeza e higienização profissional de interiores, este aspecto acaba por ser fundamental. É verdade, Marta, é fundamental e cada vez mais, e isto tudo tem uma origem, e sobretudo a percepção que as pessoas têm relativamente ao tema da limpeza, ela aconteceu muito com uma pandemia, não é? Uma pandemia que foi muito má para o mundo, muito má para muitos negócios, muito má para as pessoas, sobretudo, não é? Mas que, de certa forma, nós, nas coisas más, também conseguimos aprender coisas boas e uma das coisas que nós temos hoje mais percepção é, de facto, com a limpeza e higienização em casa. Hoje em dia é muito raro nós irmos a casa de alguém e não nos descalçarmos. Isto só aconteceu depois da pandemia. Nós, antes da pandemia, íamos à casa das pessoas. E já ninguém leva a mal. Já ninguém leva a mal. Antes da pandemia haveria aqui e é giro porque alguma sensibilidade. Sim, e as casas das pessoas hoje em dia até têm chinelos para as pessoas que são convidadas e nós próprios também andamos de chinelos em casa, enfim. A maior parte das pessoas já não anda calçada em casa. Portanto, isso foi uma tendência que veio com a pandemia. Obviamente que vieram outras, e nomeadamente a limpeza e a higienização dos sofás. As pessoas passaram a ter consciência que os sofás são acumuladores, ou grandes acumuladores de sujidade, que essa sujidade, portanto, acumula muitos ácaros. Esses ácaros são muito prejudiciais à saúde, nomeadamente para quem sofre de rinite, sinusite. Portanto, essas questões dos alergénios são, de facto, hoje em dia, cada vez mais temos essa percepção e, portanto, acabamos por contratar outro tipo de serviço e também ter outro índice ou outros parâmetros de limpeza interno, não é?
e já não abdicamos deles. No fundo é isso. É verdade, porque eu acho que quando as pessoas começam de facto a pedir esse tipo de serviços e começam a ter a casa limpa, rapidamente quando uma casa suja, não é? Acha aquela noção de que não, eu quero de facto pôr a minha casa mais limpa, mais confortável, porque está intrinsecamente ligada uma coisa à outra. Exatamente. Aquilo que acaba por acontecer é que nós elevamos os nossos parâmetros e agora já não abdicamos de ter o sofá limpo, as nossas cadeiras limpas, já não abdicamos de ter os nossos cortinados limpos e higienizados. Portanto, temos consciência que o cortinado acumula imenso pó e, portanto, dentro de 1 ano, 2 anos, nós vamos ter que fazer uma higienização ao cortinado, porque apesar e aparentemente não se passa nada, mas de facto tem pó acumulado, porque as cidades depois também acabam por ter pó. E o mesmo se aplica aos colchões. Não é? Se nós pensarmos que um colchão acumula 2 milhões de ácaros por ano, ficamos já aqui com um tema que é temos que limpar o nosso colchão, porque eu não limpo o meu colchão há não sei quantos anos. É normal. Mas é isso que acontece, de facto. Com condições de umidade e de calor, os ácaros que se alimentam de restos da nossa pele, não é? São restinhos da nossa pele que vão entrando ali, e portanto vai fazendo com que os ácaros consigam proliferar, acaba por haver uma multiplicação exponencial muito grande dos ácaros e 2 milhões de ácaros, até 2 milhões de ácaros por ano num colchão não é uma coisa muito... E é impensável. Muito bonita. E nesta lógica, Eduardo, que falávamos, de facto, isto depois, pós-pandemia, houve aqui também mudanças muito fortes e, de facto, o teletrabalho e o entretenimento digital são 2 delas. No fundo, foram aqui 2 fatores que cresceram bastante. Por isso, pergunto, o que é que o utilizador comum deve deve procurar num setup confortável, tecnológico confortável e eficaz? Sim, e podemos voltar mesmo aqui à pandemia que estávamos a falar agora. Mudou muito os hábitos de trabalho há 5 anos atrás, porque faz agora precisamente 5 anos o início da pandemia. O trabalho ficava muito no escritório e em casa tinha muita componente mais de entretenimento. Claro que muitos de nós levávamos trabalho para casa, como é lógico, mas numa vertente não contínua como é agora. Com a pandemia, sim, houve a necessidade de montar literalmente um setup em casa, uma alternativa ou um complemento, se quisermos chamar assim. Ainda hoje em dia, por exemplo, nós na ASUS estamos em modo híbrido e precisamos de ter literalmente, no meu caso, 2 setups, um no local de trabalho e outro em casa, para conseguir ter o mesmo potencial e as mesmas funcionalidades em casa. A nível de setup, o essencial, como é lógico, é termos um bom portátil e um monitor. Isso é o conjunto básico de todos. Depois, acima de tudo, começa a acrescentarmos uma cadeira que é essencial, porque notamos muito, quando não montamos um bom setup em casa, as diferenças do escritório para casa e começam a surgir as dores de costas, má postura, isso é notório. E depois também pequenos pormenores, aí já estou a entrar mais em pormenores, que são os periféricos, que nós também temos, obviamente, ratos, tapetes de rato, teclados, etc. Tudo isso é essencial para conseguirmos ter aqui um setup mais completo, isto no âmbito profissional, porque obviamente nós também temos uma marca muito própria e somos muito fortes em gaming, e aí sim estamos a falar de setups profissionais de jogo. Mas que também estão a crescer, sim, não é? Aos vistos. Sim, e a nossa marca gaming, nós temos uma marca própria que chama-se Republic of Gamers, vai fazer para o próximo ano 20 anos. Isto para dizer só que há 20 anos que nós apostamos no mercado de gaming e de entretenimento puro, enquanto que o grande mercado e o boom foi há cerca de 10 anos. E a nossa marca própria já vai fazer 20 anos agora. E aí sim estamos a falar de setups próprios, com cadeiras, luzes. Já estavam muito preparados quando houve o boom, não é? Sim, estávamos na vanguarda e ainda estamos hoje em dia. Portanto, aqui podemos dizer que a ASUS tem aqui bastante oferta, não é, para garantir este conforto e eficácia. Algum produto queira assim realçar mais que vá ao encontro desta ideia? Posso realçar porque eu acho que naquela componente que eu estava a dizer, de um portátil e um monitor, acho que é o setup básico que todos nós precisamos para trabalhar. E nós apresentamos agora há cerca de 1 ano, e agora já vai na segunda edição desse mesmo modelo, que é o ASUS ZenBook Duo. E Duo porque tem 2 ecrãs. O que é que isto quer dizer? Isto exige uma pequena explicação, porque os 2 ecrãs é onde normalmente nós no portátil temos o teclado e o touchpad, nós temos um segundo ecrã tátil. Ou seja, todo o equipamento são 2 ecrãs com distintas características táteis, como eu estava a dizer, podemos acoplar um teclado amovível, mas acima de tudo nós conseguimos ter várias funcionalidades e conseguimos dispensar aí sim o tal segundo monitor para trabalhar e aumentar a nossa produtividade. E esse segundo ecrã
é muito funcional porque podemos estar a fazer duas coisas completamente distintas, como ter um ecrã no e-mail, que é algo que todos nós temos que fazer hoje em dia, estar sempre ligados, e um segundo ecrã pode estar no Teams, no Zoom, a fazer uma videoconferência, e conseguimos ter essa dualidade de trabalhar e aumenta muito a nossa produtividade. No fundo, otimizar, não é? O nosso tempo da melhor maneira. E João Paulo, em relação a vocês, na Haier, que equipamentos têm assim, de maior sucesso na marca? É difícil, nós temos uma gama tão vasta de produtos, acabámos de lançar agora também televisão, portanto há uma gama muito vasta de produtos, mas os nossos eleitos, até porque a marca começou por aí, o frio é realmente qualquer coisa que nós temos demasiado focamos muito ali, porque realmente é o produto onde a casa nasceu e onde há uma preocupação muito grande, quer na qualidade, quer nas características que os produtos oferecem, e o frio é realmente uma área de negócio da empresa que continua a crescer. De relembrar que a marca tem 4 anos no mercado português, lançámo-la na pandemia, ou seja, quando ninguém podia contatar com ninguém fisicamente, e só passado 2 anos é que conseguimos convidar clientes a ver os produtos. Mas o consumidor e as pessoas que utilizam, os utilizadores, vamos lá, do frio, o feedback que nos dão é realmente muito bom. Eu costumo dizer que a melhor publicidade, quem a faz, é o próprio consumidor que usa e que compra o produto, e que realmente depois diz boca a boca, coisas muito interessantes do produto, porque trouxeram para o mercado características muito interessantes, quer na preservação dos alimentos, que hoje em dia o frigorífico, essa é a principal função do frigorífico, é essa, mas depois tem uma série de situações acumuladas e uma qualidade nesta função da preservação dos alimentos que faz com que os produtos sejam únicos. Depois a gama é muito vasta, desde os frigoríficos às arcas, etc. E também numa coisa que agora está muito na moda, que são as garrafeiras, as caves de vinho. Pronto, Portugal, somos produtores de vinho há muitos anos, mas só há muito pouco tempo é que o culto do vinho começou a aparecer nos portugueses. E hoje em dia é muito mais comum ver-se gente mais nova já a beber vinho, e ter as próprias cartas dos restaurantes estarem muito mais extensas e com vinhos de várias áreas, etc. E em casa também as pessoas... Exatamente. E em casa também as pessoas começaram a ter esse gosto e ter a sua garrafeira, com as garrafinhas, umas oferecidas, outras compradas, umas garrafas melhores, outras mais correntes, mas realmente cria-se ali criou-se com este culto a utilização destes produtos, e que realmente as gamas hoje, eu lembro-me que há 3 anos ou 4 tínhamos 3 modelos e hoje temos 20, quer dizer, é uma gama de tamanhos, do mais pequeno ao maior, e com várias temperaturas, com uma temperatura. Portanto, todos estes artigos, vamos lá, enriqueceram as nossas gamas e enriquecem com certeza qualquer casa do futuro dos consumidores que aparece lá, porque a própria cave de vinho é uma coisa que todos nós tínhamos aqueles alvéolos onde se colocavam as garrafas de esferovite ou de madeira, etc. E temos uma garagem com um sítio até mais fresquinho onde conseguíamos guardar, mas aquilo faz um bocadinho mais do que isso. Aquela questão que eu te falava há bocado de dizer-nos qual é o vinho que devemos comer com a refeição que vamos ter. Bem, isso é de facto muito do futuro. É muito à frente. E ter também, obviamente, catalogados os vinhos por anos, por marca, etc., na própria cave, e sempre que queremos ter acesso à mesma, chegamos à app e dizemos: eu quero este. Uma das caves que vamos lançar agora e que mostramos na IFA tem uma coisa ainda mais engraçada, que é: nós escolhemos e quando carregamos e dizemos é este, na cave acende a luz no sítio onde está a garrafa. Bem, ou seja, é mais uma característica que pode não ser assim tão relevante, mas no dia a dia do consumidor, em vez de ir, tem 70 garrafas numa cave, saber qual é a delas, aquela que está designada na app, a dizer que é esta que vais ter que beber, e ter que andar à procura dela, não é fácil. Portanto, esta questão da luzinha lá a incidir acaba por ser uma boa característica que ajuda, obviamente, o consumidor a interagir com os produtos.
Pedro, e num primeiro contacto com a vossa empresa, vocês geralmente destacam logo um serviço ou muitas vezes acontece ao contrário? Ou seja, é quem liga que liga por algum serviço em especial? Então, esta é engraçado a percepção que nós temos. Quem liga? Já ninguém liga. Quem liga, quem contacta. É giro, no é giro, é caso. giro. Sim, Mas sim. é muito raro as Sim. pessoas que ligam, elas de facto têm um bocadinho mais de idade. Sim, mas quem contacta? A minha pergunta é generalista, Sim, mais mas do é, que mas ligar. sim, mas é porque a percepção Sim, é sim, essa, ou sim. seja, não quando alguma coisa de alguém, Claro, tipicamente claro. ligávamos. Hoje em dia, e é isto que estamos a falar, sobretudo com o avanço tecnológico, Sem dúvida. nós hoje em dia temos o WhatsApp e falamos com o WhatsApp para tudo, e 98% das nossas vendas são via WhatsApp, mesmo aqueles contactos que são iniciados no Instagram acabam por derivar para o WhatsApp. Muitos deles, outros continuam, mas tipicamente a gente procura que ele depois vá para o WhatsApp, mas é muito engraçado que de facto a maior parte dos contactos são feitos através do WhatsApp. E sim, as pessoas ligam e destacam, neste caso o nosso produto estrela, aquilo que nós damos mais destaque é a limpeza dos sofás. Nós depois temos também limpeza de tapetes, limpeza de cortinados e limpeza de colchões. E depois também temos o serviço de impermeabilização e temos o tratamento anti-ácaro para os colchões, que é um tratamento profilático, portanto com garantia também de 5 anos, e também temos o tratamento anti-odor, que dá muito jeito, por exemplo, nos casos de urinas animais, com aqueles descuidos que eventualmente podem acontecer quando se tem animais em casa, e portanto, ou mesmo outras coisas que possam cair, nomeadamente coisas com odores mais intensos, cafés, etc. E portanto esse tratamento anti-odor também é muito eficaz. E portanto o produto, digamos assim, que é aquele pelo qual a Resolve já é mais conhecida, é de facto a limpeza dos sofás. Esse é o nosso produto estrela, digamos assim. Mas todos os outros são muito complementares e também são muito necessários, e as pessoas tipicamente quando pedem Geralmente arrasta sim, os outros, não é? sim. Se calhar começam mais pela questão de facto de perguntarem É. pelo sofá, mas depois... E até porque as pessoas, como nós estamos a democratizar muito o acesso a este tipo de produtos no país inteiro, porque nós fazemos todo o território nacional e portanto somos a única empresa do mercado que abrange o território todo nacional, e as pessoas quando podem pedir em qualquer parte do território que nós vamos lá estar, e rápido, porque isto aqui também é muito importante, portanto nós somos rápidos, e quando as pessoas têm acesso ao facto de limparem o sofá, tipicamente verificam que de facto o sofá estava muito sujo, ou a água está muito preta. Ficam impressionadas. Exatamente. E quer dizer, rapidamente percebem que tem um tapete ao lado, e que o mesmo também se pode verificar com o seu colchão, que não é limpo há mais de 10 anos, por exemplo. E sobretudo, eu também gostava de destacar uma coisa. É muito importante nós termos consciência que não é necessário nós mudarmos os móveis, e isso faz um ambiente, sobretudo um mundo melhor, porque nós não precisamos estar a mudar consecutivamente de colchão, de sofá, de cadeiras, só porque elas estão sujas. Se nós dermos manutenção, elas duram No muito fundo, mais. isso também tem aqui um impacto social, não é? Muito grande, muito grande. Que é bastante importante. Sim. Ou seja, é um aspecto que temos de ter em consideração também quando falamos de todas estas coisas que temos a enumerar. Sim, e vou só destacar uma coisa muito engraçada. Nós somos parceiros internacionais, somos parceiros do IKEA, e estamos na vanguarda do projeto de sustentabilidade do IKEA a nível mundial, porque somos nós que fazemos a parte toda de limpeza novamente de colchões, de mobiliário que já está com uma aparência suja, ou devido à utilização em loja, ou devido a terem sido transportados e alguma coisa que sujou, e nós fazemos a limpeza, a higienização, e essas peças são vendidas no Second Life, que é essa área do IKEA, com desconto, mas não são destruídas, que era o que acontecia. Claro, tem de facto aí um impacto que é fantástico, sem dúvida. Eduardo, a verdade é que com todas estas questões, a cibersegurança começa a ser aqui uma questão que, mais do que está na ordem do dia, faz parte, não é? É impossível não nos preocuparmos com isso. Como é que se posiciona a ASUS em relação a este tema? Sim, é um tema que, obviamente, para todos nós é muito importante, e todos estamos muito alertas para este tópico. A cibersegurança para nós começa num patamar que por vezes não é tão conhecido como nós, como o Pedro há bocado dizia, há os produtos estrela, e nós somos reconhecidos, e a escolha do consumidor na ASUS neste caso foi de computadores portáteis, mas nós temos um portfólio também muito completo, desde placas gráficas, motherboards e routers, por exemplo. E a cibersegurança para nós começa logo nos routers, que um bom router é essencial para garantir a segurança da nossa casa. Estamos aqui a falar personalmente a nível doméstico, não tanto a nível empresarial, mas também temos obviamente routers empresariais.
E aí a cibersegurança começa para nós com esses routers altamente profissionais e que temos parceiros como a Microtrend, etc., que nos permite logo ter essa segurança e aumentar essa cibersegurança e contrariar ataques de malware, etc., que todos nós nem nos apercebemos. Depois, mais à frente, a nível de computadores portáteis, muito mais facilmente, a nível de atualizações de firmware, que nós temos contacto com o consumidor, mesmo de maneira inconsciente, digamos assim, para todos nós enquanto utilizadores, mas que nós estamos sempre a trabalhar em silêncio e lançamos estes firmwares e estas atualizações para melhorar esta segurança também. E termina com algo que é mais plausível e mais facilmente identificável para todos nós, que é o reconhecimento facial, por exemplo, do computador. Nós só conseguimos desbloquear com esse reconhecimento facial, ou em alguns modelos mais profissionais também com fingerprint, impressão digital, e conseguimos esse desbloqueamento. Tudo isso ajuda a combater ou minimizar esses riscos de segurança. Portanto, por estes patamares, nós estamos equipados com os nossos equipamentos, mais facilmente garantimos tudo isso para que nós sentimos o mais confortável possível. E o tema da cibersegurança muitas vezes é para que nós, como utilizadores de várias áreas, não pensamos nela. E como não pensamos muitas vezes... E é tão iminente, não é? Sim. É um perigo iminente e que tem crescido, não é? No fundo, muitos ataques a este nível. E como nós, como marca, o nosso trabalho é muitas vezes minorar estes problemas e torná-los não tão necessariamente conscientes, porque nós temos outras preocupações, mas temos de estar conscientes dela para fazer estas atualizações, para estarmos conscientes, mais uma vez, de contrariarmos estes problemas que são constantes. E num tempo em que a inteligência artificial ganha aqui uma particular relevância, de que forma é que está a adaptar esta realidade? Não, quer dizer, já há muito, com certeza. Sim. E também aqui que ferramentas disponibiliza nesse sentido? A inteligência artificial é o trend tópico atual de todas as áreas, não só de informática, mas acima de tudo de informática, porque trabalhamos com chips, obviamente. A nível de hardware, o que nós conseguimos facilitar é incorporar logo nativamente no computador, e muitas vezes pensamos que precisamos estar ligados à internet, mas, por exemplo, toda esta parte da inteligência artificial generativa, normalmente não precisamos sequer estar ligados. Conseguimos que, a nível de hardware, mesmo estar offline, como costumam dizer, conseguimos utilizar essas mesmas ferramentas de inteligência artificial. E posso dar 2 ou 3 exemplos que, se calhar, são mais práticos para reconhecermos. Estamos numa call, que todos nós hoje em dia somos massacrados por reuniões online, conseguimos estar a falar com outros países, com outras línguas e haver esta tradução em live, e chama-se mesmo, há uma ferramenta que chama-se Live Caption, está nos nossos computadores atuais. E depois patamares que aí depende um pouco mais da Microsoft, que é o nosso parceiro a nível de sistema operativo, que é o recall, em que nós podemos ter problemas de memória, digamos assim, porque não temos capacidade de nos lembrar tudo o que fizemos há um mês, há 2 meses, e basta uma pequena pesquisa e encontramos o histórico, e consegue-se encontrar. O histórico de há 2 meses, onde tivemos o nosso dia de trabalho e conseguimos fazer este recall e recuar 2 meses e identificar o dia 3 de janeiro e o que é que fizemos. Isso faz com que a determinada tarefa não fique perdida, que muitas vezes acontece, não é? Isso ajuda-nos bastante. Temas, não é? E posso terminar com um terceiro exemplo muito prático, porque acho que todos nós, eu pelo menos falo para mim, sou de marketing, mas não sou designer e não tenho grande jeito para design, mas todos identificamos o Paint, que sempre veio com o Office, e agora há uma nova versão, uma versão 2.0, chamando-lhe assim, que é o Co-Creation, em que é um Paint bastante melhorado com a inteligência artificial, que nós podemos fazer uma coisa muito simples, como um pôr do sol, através de um rabisco, e ele faz-nos um desenho, como se fosse um designer, um pintor, que nós podemos usar num PowerPoint. E acho que isto são ferramentas muito inteligentes, mas práticas no dia-a-dia para qualquer um. Sim, com soluções práticas, no fundo, para as pessoas melhorarem o seu dia-a-dia. João Paulo, na AIA, também acredito que, não é, que há aqui este cada vez mais maior recurso à inteligência artificial. Sim, hoje em dia todas estas apps funcionam um bocadinho à base da inteligência artificial. Eu lembro-me que o grupo, em 2014, quando lançou a primeira gama, vamos lá, de produtos conectáveis, as pessoas achavam giro, mas perguntavam para quê, etc. E hoje já é uma coisa mais ou menos corrente. Mas a inteligência artificial, lembro-me de uma máquina que falava connosco através da aplicação, mas falava mesmo, na altura, até numa apresentação, porque o produto ainda era um protótipo e só falava em 2 línguas, inglês e italiano, e muitas vezes nós, porque temos uma pronúncia um bocadinho diferente, para fazer a demonstração em Portugal, eu trouxe uma pessoa italiana que falava mais facilmente com o produto numa língua nativa. E era giro que, já há 5 anos, 6 anos atrás, tudo isto já se conjugava, ou seja, a pessoa falava com a máquina e a máquina dava-lhe as sugestões que tinha, as dicas que precisava,
e às tantas, por brincadeira e para exemplificar, ela pergunta à máquina, então e para o jantar, o que é que vamos fazer? E a máquina responde que não é com ela, mas que é com o fogão, com o forno Watch and Touch, que era um forno que nós tínhamos também, já todo com um ecrã à frente e etc. E dá a sugestão para falar com o forno. Ou seja, tudo isto tem inteligência artificial por trás a fazer este jogo. A inteligência artificial, muitas vezes os consumidores, e talvez não é só os menos esclarecidos, as pessoas têm algum receio de ligações, nós falávamos há pouco, de localização dos produtos, ou nossa própria localização, que podem ter estes tais problemas com situações maléficas para nós e para os nossos produtos, mas hoje em dia isso já é uma coisa mais ou menos normal, as pessoas já encaram isto de uma forma mais normal e percebem que a inteligência artificial está mais para ajudar. É óbvio que vai haver gente que vai querer sempre tirar partido disso e infelizmente isso nós não conseguimos controlar, mas dentro dos produtos a situação está mais ou menos quadrada e fechada para que as coisas não fujam muito e que não haja esses possíveis ataques e que possam criar algum tipo de problema ao consumidor ou que criem algum contratempo. A inteligência artificial servirá sempre, e é para isso que todos nós, empresas, entramos com essa característica, servem sempre para apoiar e ajudar e trazer algum conforto e alguma capacidade de resposta mais rápida do que aquilo que nós podemos às vezes ter, e será sempre muito bem-vinda, desde que obviamente controlada. Um dos problemas que todos nós temos quando lançamos um produto destes é saber se há evasão de privacidade, se há uma série de sistemas que estão bloqueados para que não se possa entrar, o que não quer dizer que nós, com essa mesma inteligência artificial, com essa mesma conectividade, não tenhamos hoje um research de utilização dos produtos muito mais eficaz do que propriamente andar a ligar às pessoas e perguntar o que é que faz com o seu produto, qual é o programa que usa, o que é que faz mais com este aparelho ou com aquele. Mas em relação a isso, hoje nós conseguimos, nos produtos que estão conectados com a internet, saber, por exemplo, a utilização de cada um dos produtos. A que horas é que utilizam, se utilizam mais à noite, se utilizam mais de dia, que programas, por exemplo, numa máquina ou num fogão, que fazem, e controlar os consumos, daí também dentro desse padrão. Portanto, a inteligência artificial é hoje um dos pilares da tecnologia dos nossos produtos, e acredito que será sempre o futuro para todos os outros. Sim, numas áreas chegará mais tarde, noutras chegará mais cedo. Sim, umas com mais incidência, outras com menos. Claro, mas tem a ver com a natureza da própria área, não é? É normal. São coisas que não podemos controlar. Já não conseguimos evitar. Exatamente. Pedro, o que é que distingue a Resolve Já num mercado cada vez mais competitivo? Então, é ótima a pergunta, porque é nisso que a gente se foca todos os dias. Isso é aquilo que é grande motivo de conversa dentro da nossa empresa, quando fazemos reuniões entre nós, é exatamente isso. É o que é que nós vamos fazer que seja diferente daquilo que os outros fazem. E focamos-nos muito em alguns pontos. Um dos pontos em que nos focamos mais é que a experiência com o cliente, ela tem que ser rápida e eficaz desde o primeiro minuto até ao último minuto. Nós somos muito tentados, e todas as empresas são muito tentadas, e todos os decisores são muito tentados a ganhar margem baixando valor. E nós nunca abdicamos disso. Ou seja, para nós era muito mais fácil, até porque somos líderes de mercado, a nossa cota de facto é substantivamente maior do que os outros, baixarmos o valor, ou seja, começarmos a comprar produtos de pior qualidade, não investirmos tanto do ponto de vista da formação técnica, do ponto de vista da formação comportamental dos nossos técnicos, também do ponto de vista comercial, a forma como atendemos as pessoas, a nossa parte de auditoria e pós-serviço, todas estas coisas que fazem de facto marcas serem de confiança, e que são opções, neste caso, de quem lidera a empresa. Porque há muitas formas de fazer, há a forma correta e a forma incorreta. Nós, de facto, optamos por aportar valor sempre na questão da qualidade e, portanto,
desde o Darem o vosso princípio, melhor, não é? sim, desde o princípio da primeira vez que o cliente entra em contacto connosco até à última. Portanto, nós procuramos ser altamente eficientes, altamente eficazes, muito responsivos, muito rápidos. Procuramos também que o serviço seja sempre marcado muito rapidamente e, portanto, isso é um feedback que nós temos por parte dos clientes, é que nós, de facto, somos muito proativos na resposta e muito rápidos e isso deixa-nos satisfeitos porque, na realidade, quando se coloca o nome Resolve Já numa empresa, tem que se ter consciência que temos que resolver rápido, não é? Portanto, nós não podemos ser a Resolve para a semana, nem a Resolve para o mês que vem, porque isso, basicamente, em termos da awareness, até com a exposição pública que a marca tem, acabaria por ser quase uma brincadeira, não é? Portanto, nós, de facto, temos que fazer jus ao nome e somos esses. Agora uma pergunta aqui para todos sobre a tecnologia, esta questão amiga ou inimiga, não é? Até se falou aqui ao longo desta conversa e acho que é comum haver este tópico na conversa das pessoas. A tecnologia deve aqui facilitar a nossa vida, mas há quem sinta, não é, que com tantas opções que acaba às vezes por complicar ou haver demasiado ruído, ou às vezes as pessoas não saberem de facto aqui a opção certa. Como é que nós podemos garantir que a casa do futuro é realmente prática e não se torna um pesadelo tecnológico? Acho que, acima de tudo, é como qualquer outro tópico ou produto das nossas vidas. Temos que saber muito bem o que é que pretendemos e, quando não sabemos, ligamos aqui o complicómetro, passa a expressão. Portanto, acima de tudo, temos que ter o lado prático e consciente do que queremos. E depois, a partir daí, quando tomamos escolhas, temos escolhas conscientes e, normalmente, as marcas, como a ASUS e como as que estão aqui também presentes, que foram a escolha do consumidor, têm esta garantia e este selo de qualidade, porque quando há um problema técnico, um resolve já, como está o Pedro aqui a brincar com o nome, mas assim que há um problema e quando há desconhecimento da nossa parte, temos que ter confiança na marca e tem que haver um suporte técnico competente para resolver o problema. E quando estamos a falar de tecnologia, sabemos que muitos consumidores, e nós todos somos consumidores de todas as áreas, sabemos de algumas, somos especialistas noutras, mas não sabemos de muita coisa em todas as outras áreas. E esse conhecimento que nós temos que ter, se não o temos próprio, temos que o aprender ou temos que delegar e ter confiança em alguém. E acho que passa muito por aqui sermos práticos e sabermos muito bem o que é que queremos para não ligar o tal complicómetro e não tornar a casa do futuro um pesadelo e, acima de tudo, também uma partilha interna dentro das famílias. Porque se focamos simplesmente que, por exemplo, é o pai ou só a mãe é que é o especialista tecnológico, a partir daí podemos estar a criar um problema, que é o pai está ausente ou a mãe está ausente. E nada funciona. E a casa não é funcional. E acho que todos queremos que seja do futuro, mas seja um futuro funcional também. Sim, sem dúvida. João Paulo. É giro essa questão, porque eu brinco muitas vezes e infelizmente eu costumo dizer por brincadeira que sou info-excluído e que realmente depois estas coisas a gente entrega aos filhos, olha, rasca lá e faz lá aí qualquer coisa, porque é preciso ou no telemóvel ou no computador. Mas eu partilho da mesma opinião, assim, nós, em termos dos produtos que têm este tipo de características, só servem ou só vêm para ajudar e nunca para complicar. As pessoas muitas vezes, obviamente, porque não fazem as coisas de início bem, porque todas estas tarefas têm sempre o princípio. Se o princípio for bem feito, e quando se conecta um produto, e quando se liga, e quando se faz este trabalho, se isto for bem feito, é um princípio base para que as coisas corram bem daí para o futuro. Se isto não for bem feito, depois vamos ter problemas a seguir que nos vão aparecer. Mas penso que a grande questão, os consumidores hoje começam a estar bastante mais ligados e com uma efetividade muito maior do que era antigamente. Os telemóveis, os smartphones vieram desmistificar muito esta questão e hoje qualquer miúdo pega num telefone e faz qualquer coisa, mas também se vê muitas vezes as gerações mais idosas, os avós, a pegarem nos telefones e a fazerem tudo também. Portanto, já não é uma coisa, sim, já não é uma coisa tão difícil maior. E tão só para este, só para aquele núcleo de pessoas. Hoje em dia toda a gente sabe usar um telefone e tirar partido dele e usar a internet e tirar partido dela para usufruir numa forma positiva e desmistificar um bocadinho esta questão toda que complica ou deixar de complicar, porque acredito que cada vez mais as pessoas vão entender que isto é uma benesse para quem está a usufruir
e não uma coisa complicada ou que nos vai trazer algum problema de futuro. Pedro, tecnologia ajuda ou complica? A nós ajuda imenso. De facto, nós temos uma área tecnológica que está sempre em desenvolvimento dentro da nossa empresa, até porque nós também temos de estar na vanguarda dessa parte, não é? Que é a parte tecnológica, e nós temos um investimento muito grande, não só a nível de sistemas, nomeadamente CRMs, como também a nível de equipamentos, de máquinas, e portanto procuramos sempre soluções de que tecnologicamente sejam mais vanguardistas, mais contemporâneas, mais que liderem, não é? Acabem por resolver temas que temos dentro da empresa. Relativamente às casas, é um ponto educacional. Nós, como é óbvio, nós não crescemos com computadores, com portáteis, não é? Nós, quando crescemos, quando éramos pequeninos, nenhum de nós tinha telemóvel, não é? Eu lembro-me que nós, na altura, e a nossa geração é muito igual, nós da primeira vez ganhámos um beeper, lembram-se disso? Sim. Foi uma coisa incrível, porque era a primeira vez que alguém ia poder mandar-nos uma mensagem e que nós não estávamos perto, e portanto isto é um momento marcante. Foi muito mais marcante nós recebemos um beeper do que um telemóvel. Foi a primeira vez que conseguiram à distância dizer-nos alguma coisa. E portanto a internet é isso, não é? A internet é de facto isso, esse movimento de nós conseguimos dizer alguma coisa à distância. O beeper era isso do ponto de vista da humanização da utilização do produto. Os nossos filhos, quem é que serão? Serão alguém que nasceu com telemóveis, serão alguém que nasceu com carros automáticos, todas estas coisas que hoje em dia existem. E, portanto, reparem só o gap, não é, tecnológico que existe entre nós e os nossos filhos, que não tem nada a ver com o gap tecnológico que nós tínhamos com os nossos pais. Portanto, o nosso gap tecnológico com os nossos pais é muito mais reduzido. Então, o gap tecnológico dos nossos pais com os nossos avós é praticamente zero. E o nosso gap tecnológico com os nossos filhos é gigante. E isto, imaginem qual é que vai ser o gap tecnológico dos nossos filhos para os seus filhos. Era uma ótima pergunta. Como é que vai ser a casa do futuro daqui a 10 Bem, anos? vai ser uma O que é que coisa... vocês acham? É só sonhar, tudo é possível. Mas ali a ASUS acho que tem boas respostas para isso. Eduardo. Acho que muito já foi inventado, como estávamos a falar ao início da Casa do Futuro, Sim. se já existe ou não, e acho que já existe. Obviamente que há muito espaço aqui para evoluir, e os 10 anos estamos aqui a falar tecnologicamente, então traduz, na expressão que o Pedro estava a dizer, quase um século há 20 anos atrás, que o tempo, há 20 anos, 10 anos eram 10 anos, agora parece que 10 anos são 2 anos ou 3. Claro. E tecnologicamente é difícil também para mim dizer o que é que vai passar daqui a 10 anos, porque também, sinceramente, não tenho muito bem ideia, a não ser tecnologicamente de computadores, o que é que nós estamos a preparar ou não. E mais de computadores estamos a preparar, e já lançamos agora em Portugal, por exemplo, o que parece muito futurista, mas já existe no mercado, acabamos de lançar em Portugal, como dizer, uns óculos, chama-se o ASUS Air Vision, neste caso, em que nós pomos os óculos e a nível de entretenimento podemos ligar a uma consola portátil ou mesmo a um computador e estar a jogar só com os óculos e não precisamos de ecrã nenhum, ou seja, é muito mais imersivo. Isto é algo que já está a acontecer agora. Agora, se daqui a 10 anos vamos estar completamente sem os óculos, sim, é o que o futuro nos apresenta. 10 anos é muito tempo. É mesmo muito tempo aqui. Portanto, a nível de computação, trata-se muito desta evolução da inteligência artificial neste momento, e inteligência artificial, literalmente, há 2 anos não falávamos de inteligência artificial, ou pouco. E atualmente é um trend tópico que um cidadão comum, e os portugueses, há bocado estávamos a falar, os portugueses também são muito tech-savvy, muito mais do que outras nacionalidades. E nós vemos isso dentro somos uma multinacional e temos bem essa diferenciação. E os portugueses são muito, mesmo tech-savvy, a expressão de querem tudo o que é tecnologia, seja uma geração mais velha, uma geração mais nova, tem mesmo esse desejo de aprendizagem e, portanto, estamos no sítio certo para ver o que é que vai se passar aqui nos próximos 10 anos, mas a nível de computação, acho que é mesmo, o futuro é sem ecrã. João Paulo. O que estava a dizer dos portugueses são considerados os early adopters, né? E são pessoas ou uma comunidade que é bom para fazer pilotos, ou seja, lançar produtos que sejam disruptivos, inclusive, daquilo que está no mercado. Realmente, aqui a questão do futuro, hoje em dia, como dizíamos há pouco, hoje em dia o futuro já está muito entranhado, ou seja, nós já estamos muito no futuro em relação àquilo que nós pensaríamos, se calhar há 10 anos atrás. Mas eu recordo aqui 2 ou 3 coisas que lançámos este ano e que na primeira vez que olhámos achámos que isto é um bocado futurista. Vamos imaginar um forno e chegamos a casa com uma peça de carne para fazer.
e o forno detecta que tipo de carne é, o peso, e diz-nos para quantas pessoas aquilo faz, e dá-nos 4 ou 5 ou 6 opções de um cozinhado ou de um prato que pode ser feito com aquela carne. A meio do prato, o forno tem uma câmara, vamos vendo e acompanhando, podemos estar na sala a ver televisão, e estamos com o telemóvel e recebemos uma mensagem a dizer, olha, abre e vê como é que está, se queres mais passado, menos passado. Bom, todas estas questões, aquilo chama-se Bionic Cook. São características que vêm evoluindo com o passar dos tempos, porque no primeiro era só uma câmara que conseguíamos perceber se já estava mais ou menos cozinhado. Hoje já nos dá uma série de a temperatura da carne que está, etc., o ponto que está. São coisas muito evoluídas e que se calhar há meia dúzia de anos atrás pensávamos que isso era só ficção. Era só nos filmes. Era só nos filmes. E hoje é uma coisa que está basicamente a acontecer e o futuro traz-nos mais coisas deste tipo, umas mais, para nós, mais confusas e se calhar mais longínquas, mas que aparecerão com certeza dentro de muito pouco tempo. Ou seja, os 10 anos vão passar rápido. Vai ser muito, muito rápido. E depois temos aqui pensado um bocado como é que vai ser a casa do futuro daqui a 10 anos. Eu tenho aqui um desafio, que é um quiz muito rápido, sobre se é mito, se é verdade. São aqui algumas perguntas rápidas que eu vos vou fazer, que são boas para muitas vezes o quê? Desmistificar algumas ideias erradas, não é? Sobre casas inteligentes e sustentabilidade. Por isso, eu faço a afirmação e o que eu preciso que vocês respondam é mito ou verdade. Pode ser? Estão preparados? Vamos a isso? Então vamos aqui à primeira. Os eletrodomésticos inteligentes gastam mais energia do que os tradicionais. Mito. Ué, foi unânime. Quem quer responder? Responde aqui quem sabe. Não, é óbvio que é mito, porque assim, todos os aparelhos de ano para ano, uma das maiores preocupações que as empresas têm, e não falo só da minha, falo de todas, é realmente essa preocupação com o consumo e com a sustentabilidade. Qualquer produto com 10 anos, hoje, gasta 50, 60 vezes mais do que gasta um produto atual. Portanto, a tecnologia vem facilitar essa mesma capacidade de consumir menos e até a parte de ligar e desligar o produto mais cedo ou mais tarde tem influência nessa questão. Sem dúvida. O Wi-Fi pode interferir com o funcionamento de certos dispositivos domésticos inteligentes. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Bem. Acho que aqui, Eduardo. Quem sabe? Especialista. Acima de tudo, até pela segurança que há bocado estávamos a referir. Estarmos ligados hoje em dia é sempre um facto de insegurança, porque estamos sempre alvos de ataques se necessário. Mas obviamente que aqui, acima de tudo, é a tal interferência e a multiplicidade de dispositivos que temos ligados pode causar interferências entre eles e automaticamente fazer algum complicómetro, novamente aquela expressão que usei há bocado, a nível de interface que utilizamos nos vários equipamentos que temos em casa. Muito bem, vamos à última. Para ter uma casa inteligente é preciso fazer um grande investimento inicial. Mito ou verdade? Ainda é parcialmente verdade. Eu acho que é verdade. Acha? Eu acho que sim. Mas que é recuperável, desculpa, Pedro, sim. Mas que é recuperável a curto, médio prazo. Sim. Aliás, já falámos inclusivamente disso hoje. Eu acho que o acesso e a democratização do acesso a este tipo de produtos que acabam por estar tecnologicamente também mais evoluídos é só uma questão de tempo. Portanto, isto é natural, assim como nós vemos isso, por exemplo, nos carros elétricos. Provavelmente os elétricos dentro de pouco tempo terão ranges de 1000 km e depois ao elétrico se calhar veio os a hidrogénio, que ainda vão ter 4000 km e portanto isso também acontece nos eletrodomésticos, no próprio mobiliário e portanto tudo o que envolve a casa do futuro, que irá ser muito mais democrática, porque isso sempre foi assim, isso é o mercado. E como diz o Eduardo, não é? E acho que muito bem, que depois é algo que ao longo do tempo, não é? Que no fundo se recupera. Sim. Não é? O tal investimento, no fundo são investimentos que fazem sentido e diria eu, até seguros. Muito obrigada aos três, João Paulo, Pedro, Eduardo. Gostei imenso de conversar convosco. Obrigado, igualmente. Obrigado. Espero que tenham gostado. Sim, muito interessante. E foi aqui incrível ouvir as vossas perspectivas e acho que podemos concordar que a casa do futuro
está a chegar, mas ainda há um caminho para percorrer. Agradecer mais uma vez aqui ao João Paulo, ao Pedro e ao Eduardo pelas partilhas. E para quem nos ouve, este foi o primeiro episódio da nova temporada de A Nossa Escolha, onde trazemos os melhores especialistas para vos ajudar a fazer escolhas mais informadas. Se gostaram, sigam-nos e fiquem atentos ao próximo episódio. Até breve.